Então o juiz não pode condenar só com base no inquérito policial. Absolver ele pode, porque ele vai absolver por ausência de provas. Mas ele não pode condenar tão somente com base no inquérito policial. O inquérito não pode ser a única razão, olha aqui, ó, ratio decidendi. A única razão para o juiz decidir, ao menos com a inclinação condenatória, condenando o réu. O inquérito não pode ser o único fundamento. Então, por exemplo, tem uma confissão na fase do inquérito e essa confissão não foi renovada em juízo. Tem um reconhecimento fotográfico que os tribunais superiores admitem na fase investigatória, mas esse reconhecimento não foi renovado em juízo. Então só há atos de investigação. O juiz não pode condenar com base nesses elementos informativos se a prova não foi renovada em juízo. Se o ato não foi renovado na fase judicial, à luz do contraditório, à luz da ampla defesa, à luz do devido processo penal, de um devido processo legal. Eu não vou dar nem a ousadia de chamar aquilo que é colhido no inquérito de prova. Não chame. Não chame de prova. E aí faça uma distinção que a Auri faz, ó. Atos de investigação. No inquérito que eu tenho é isso. Atos de investigação. Isso é diferente de prova. Prova é o que é colhido, ó, com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. No contraditório, na ampla defesa, no devido processo legal. Há uma diferença em relação a isso. Regra geral, no inquérito eu tenho o quê? Atos de investigação. Elementos informativos. Eu não tenho provas. Porque prova é aquilo que é colhido, é adquirido, é objeto de aquisição pelo juiz, respeitando o contraditório e a ampla defesa. No inquérito eu tenho uma unilateralidade. Geraldo Prado fala isso, né? O inquérito tem uma direção, que é legitimar a hipótese acusatória. A direção do inquérito é essa. O inquérito é unilateral, unidirecional. Então, não há partes no inquérito. Não há direito de informação obrigatório, ampla defesa obrigatória em série de inquérito policial. Ok? Por exemplo, só a título de curiosidade, a gente teve uma decisão recente agora do Supremo, entendendo o seguinte, que não é obrigatória a intimação do advogado constituído no inquérito para acompanhar depoimentos. Então o advogado não tem que ser intimado para acompanhar depoimentos em série de inquérito policial. Mas anotem aí, olha que coisa interessante, anotem aí, artigo 7º, inciso 21º do Estatuto da OAB, a 8.906 de 94, está lá. Artigo 7º, inciso 21º da Lei 8.906 de 94. Esse inciso 21º fala que o advogado vai ter uma participação mais material no inquérito. Vai acompanhar interrogatório, acompanhar depoimentos, pode apresentar quesitos à autoridade policial. Então, de certa maneira, foi assegurada uma ampla defesa em série de inquérito. Olha o que eu disse, não é obrigatória. E a própria decisão, agora a última do Supremo, revela isso, né? O advogado não precisa ser intimado. Mas se ele comparecer, ele tem o direito de acompanhar. É até interessante porque esse inciso 21º acabou acolhendo a teoria da contaminação. Se o delegado, por exemplo, pelo inciso 21º, não permitir que o advogado acompanhe um depoimento, aquele depoimento é nulo e todos os atos posteriores que sejam decorrência lógica daquele ato. É uma espécie de aplicação aí da teoria da contaminação, né, do efeito à distância, da teoria dos frutos da árvore envenenada, né, de origem norte-americana, porque a gente sempre falou, e a CESP sempre falou muito, eu vou fazer uma observação sobre isso, que as nulidades do inquérito policial não contaminavam a fase processual. Como se pudesse fazer tudo no inquérito e o processo ficasse rígido, ileso. Não é bem assim.
Claro que existem alguns vícios do inquérito policial que, se fundamentarem o exercício da pretensão acusatória, vão acabar contaminando a fase judicial. E o artigo 7º, inciso 21º, falou isso. Viu? Então anotem aí, é o Estatuto da OAB que trouxe essa previsão, né? Só a título de remissão, de que o advogado tem uma participação mais efetiva na fase do inquérito. Agora, isso é uma obrigação? Não. Porque se eu sou um investigado solto, chego no inquérito e digo, doutor, eu vim aqui porque eu fui intimado para ser ouvido. Cara, seu advogado, não tenho. O delegado não vai nomear um defensor público não, amigo. Vai ouvir o cara sem advogado. Vai acompanhar os depoimentos sem advogado. Vai presidir os depoimentos, inquirir sem defensor. Então não é uma garantia obrigatória, mas se o advogado chegar lá, se o advogado se fizer presente, ele tem o direito de acompanhar esses atos de investigação. Ok? Então anota a observação sobre isso aí. Vamos colocar assim, ó. Os vícios do inquérito não nulificam a fase judicial. Os vícios do inquérito não nulificam a fase judicial. Mas a denúncia pode ser rejeitada por ausência de justa causa. Mas a denúncia pode ser rejeitada por ausência de justa causa. Que é um artigo que a gente vai ver, por exemplo, que é o 395, inciso 3º do CPP. Mas a denúncia pode ser rejeitada por ausência de justa causa. Okay. Quer ver um exemplo para vocês entenderem? Por exemplo, flagrante preparado. O flagrante preparado lavrou auto de prisão em flagrante, num caso de flagrante preparado, uma encenação, onde o único sujeito que não é ator é aquele que é flagrado, feita pela polícia, se instaura o inquérito policial com base naquele flagrante preparado, encaminha aquilo para o Ministério Público. Isso veio do inquérito. Aí o Ministério Público oferece denúncia com base no flagrante preparado, com base naquelas peças de informação. Claro que isso vai acabar atingindo o próprio mérito do processo, que é a pretensão acusatória. Porque o flagrante preparado é a hipótese de quê? De atipicidade do fato. É um crime impossível, segundo a súmula 145 do STF. Então, claro que aquilo que veio lá no nascedouro investigatório, na origem da fase preliminar, acaba produzindo efeitos na fase judicial. Então não é assim, claro, não é anular, porque no inquérito eu não tenho ato judicial, eu tenho atos de investigação. Mas óbvio que alguns vícios do inquérito podem desaguar de maneira impura, podem contaminar a fase judicial, né? Por aí você tira a teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu não vou nem falar das provas, porque se a prova é ilícita na fase do inquérito, claro que isso vai atingir também os atos supervenientes que eventualmente ocorrerem na fase judicial, né? Por exemplo, pensar numa interceptação telefônica em crime punido com detenção, decretada, claro, no inquérito. Óbvio que, se a fase judicial só surgiu por conta da interceptação, tudo que veio depois também está contaminado. Ok? Agora vem cá, ó. Eu falei que o juiz não pode condenar só com base no inquérito policial. Antes do intervalo. Mas o inquérito policial serve para quê, então? Só para o Ministério Público oferecer a denúncia? Deveria, mas para sua prova vale o que está no artigo 155. Segundo o STF, anotem, o inquérito serve como obter dicta, obter dicto, né? A depender se for no plural ou singular. Obter dicta ou obter dictum. O que é isso? O inquérito serve como argumento de reforço. É um argumento para reforçar uma verdade construída em juízo.
Então o inquérito serve como obter dicta, ou obter dictum. Vai reforçar uma verdade construída em juízo. Como assim? Eu não posso condenar só com base no inquérito, tudo bem. Mas eu posso pegar um reconhecimento feito na delegacia e acrescer meu convencimento com depoimentos colhidos na fase judicial. Eu posso pegar uma confissão feita no inquérito policial e juntar depoimentos a testemunhos realizados na fase processual. Então eu vou acoplar tudo e formar, por exemplo, um decreto condenatório. Não dá para condenar só com base no inquérito, mas o inquérito pode reforçar uma verdade processual, uma verdade construída em juízo. Ok? Agora, o artigo 155 traz 3 exceções a essa regra de que eu não posso condenar só com base na fase investigatória. Tem 3 exceções nesse artigo 155. Quais são? São as provas cautelares, as provas antecipadas e as provas irrepetíveis ou não repetíveis. São 3 exceções à regra de que eu não posso condenar só com base no inquérito policial. Porque se essas provas forem efetivadas no feito, ou melhor, se essas provas forem decretadas na fase do inquérito, o juiz vai poder condenar só com base nesses elementos probatórios. Então aí eu tenho 3 exceções à regra de que não pode condenar só com base no inquérito, só com base em peças informativas em atos de investigação. São as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Professor, por que esses elementos probatórios são exceções à regra geral que está no artigo 155? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Porque aqui vai existir um contraditório posterior. Aqui vai existir um contraditório superveniente em relação a essas provas. Como assim vai existir um contraditório posterior? Existirá um contraditório superveniente, um contraditório, por exemplo, na fase judicial. Por exemplo, para vocês entenderem, prova cautelar, interceptação telefônica, é uma prova cautelar. 9296/96. A interceptação telefônica é uma prova cautelar, né? A própria busca e apreensão, né? A busca e apreensão lá do artigo 240 do CPP, a busca e apreensão também é uma espécie de prova cautelar. Prova antecipada, eu tenho no artigo 156 do CPP. Provas não repetíveis, um exemplo, 158, né? A prova pericial. Então aqui eu tenho hipóteses de provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Por exemplo, interceptação telefônica. Geralmente é feita no inquérito. A gente já falou isso aqui. Cabe na fase investigatória e cabe na fase judicial, mas geralmente é feita no inquérito. E aí vejam, claro que eu não vou repetir a interceptação telefônica em juízo, né? Uma incompatibilidade lógica. O cara já teve o telefone interceptado, o cara vai dar um vacilo para falar o telefone de novo na fase judicial? Claro que não, né? Então é uma prova que, de certa forma, dificilmente vai ser renovada. Agora, o juiz pode condenar com base na interceptação? Pode. Porque na fase judicial eu vou poder contestá-la, contrariá-la, contraditá-la. O contraditório vai recair sobre a interceptação, né? Então, a título de exemplo, eu posso pedir a transcrição integral da conversação telefônica, né? Em que pese o Supremo tem entendido que não é uma medida obrigatória, que não há uma obrigação para a transcrição integral da mídia. Eu posso pedir uma perícia nas vozes, para saber se realmente é a voz de meu cliente. Vai existir um contraditório em relação à interceptação. Então, mesmo que a prova não seja renovada em juízo, o juiz pode condenar com base na interceptação, né? Prova antecipada, ela já nasce no contraditório. A prova antecipada, ela já nasce no contraditório. Vamos supor, tem uma mulher que foi testemunha de um estupro, que está muito doente, muito enferma, com risco de morte. Risco à vida.
Aí o juiz olha isso, tem conhecimento disso, é provocado, e na fase do inquérito o juiz determina a antecipação desse depoimento que só ocorreria na fase da ação. Mas quando for ouvir essa mulher, vai ter que ter no mínimo um defensor dativo ou defensoria pública, pode ter o advogado constituído também, juiz e Ministério Público. Então a prova já nasce no contraditório. Fora o fato de que no futuro também na fase judicial vai incidir o contraditório e a ampla defesa em relação a esse meio probatório. Ok? Não repetível, o exame de corpo de delito, a prova pericial. Se faz um laudo cadavérico, você vai querer repetir o laudo cadavérico em juízo? Vai exumar o corpo? Claro que não. Então é uma prova irrepetível. Agora dá uma olhada e dá uma lida no artigo 159 do CPP, né? O artigo 159 do Código de Processo Penal. Ele prevê, por exemplo, a figura do assistente técnico, a perícia. Isso é contraditório. Então, por exemplo, caso Cátia Vargas, na fase do inquérito, o perito oficial vai e diz que houve um choque entre o carro e a moto. Beleza. Aí o assistente técnico chega na fase judicial, e o artigo 159 prevê isso, as partes podem nomear assistente técnico à perícia, o cara faz uma outra análise em cima daquele laudo e diz, não, peraí, aqui esse arranhão na moto, não estou dizendo que foi assim, pelo amor de Deus, viu? Não conheço os autos. Mas ele vai falar, não, esse arranhão na moto aqui não foi fruto do choque com o veículo, a motocicleta bateu na lixeira, ou bateu no muro, o cara se desequilibrou, nem houve o choque. Isso é contraditório, o processo penal é isso. É até redundante falar que no processo penal vai se assegurar o contraditório. Não há processo em contraditório. Não se admite um desamor ao contraditório. O contraditório é isso, é paridade de armas. É ação e reação. É direito à informação para reagir. Então ele está reagindo, nomeando, por exemplo, um assistente técnico à perícia, né? No caso de Cátia Vargas, foi até a nulidade que a acusação alegou, porque o assistente técnico foi ouvido no júri e prestou compromisso, né? E aí a acusação entendia que não deveria ter prestado compromisso porque exigiria uma parcialidade por parte do assistente. Mas enfim, não é a leitura, não é uma interpretação literal desse artigo 159. Mas enfim, dá uma lida nesses dispositivos. São 3 exceções à regra de que o juiz não pode condenar só com base no inquérito policial. Vamos fazer uma observação final sobre isso com a questão que caiu na CESP, prova para juiz, e a gente vai para o intervalo. É o seguinte. A CESP entendeu que o juiz pode, de ofício, entre vírgulas, que o juiz pode, de ofício, determinar a reprodução simulada dos fatos na fase do inquérito. A CESP entendeu que o juiz pode, de ofício, determinar a reprodução simulada dos fatos na fase do inquérito policial, que é o artigo 7º, né, do CPP. Tem uma lida depois que fala que é possível a reconstituição do crime, desde que não ofenda a moralidade pública, né, a incolumidade pública, os bons costumes. É possível a reconstituição, a reprodução simulada do crime, né? A reconstituição do crime, que ocorre muito em caso de homicídio, por exemplo. Crime doloso contra a vida, ocorre muito, né? E a CESP entendeu que o juiz poderia, de ofício, sem ninguém pedir, olha que coisa, na fase do inquérito, determinar a reconstituição do crime. É muito fruto desse artigo 156, né? Porque ele fala que o juiz pode, de ofício, determinar diligências para sanar dúvida relevante até na fase do inquérito policial ou determinar a produção antecipada de prova. Então esse artigo 156 ele é muito criticado pela doutrina, muito. Mas olha que coisa, cuidado com o processo penal. Se um artigo não foi considerado inconstitucional
pelo STF, óbvio, ele vale para sua prova, mesmo que a doutrina critique, viu? A doutrina acaba com esse 156, acaba. Viola o sistema acusatório, viola a imparcialidade do juiz, é inconstitucional, mas o Supremo não decretou, amigo. E 156 diz isso, que o juiz pode de ofício, mesmo na fase do inquérito policial, é um absurdo, eu também não concordo, mas vale para sua prova, determinar a produção antecipada de prova, determinar a prova para sanar dúvida relevante, né? Porque se o juiz tem dúvida, ele deveria absolver. Mas pelo 156, ele vai cavar para encontrar a verdade real. E esse artigo 156 acaba consagrando esse princípio, né? Que para a prova objetiva ainda vale no processo penal, que é o princípio da verdade real. Verdade real, na verdade, desculpem a redundância, está no todo, né? E o todo é inalcançável. No processo penal você encontra uma verdade relativa, uma verdade processual. Mas esse artigo 156 é diferente, porque ele admite que o juiz de ofício vai em busca dessa verdade, produz a prova de ofício até na fase do inquérito policial. Ok? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Oi.